Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Estamos iniciando assim a nossa escola bíblica dominical de forma virtual. Convido você a orar comigo, dando início. Pai amado, somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de poder ver a luz do sol, amanhecer mais um dia, vivos e sobretudo na Tua presença, neste dia que é o dia do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos queridos, nossas irmãs queridas, que Deus abençoe todo o povo dele espalhado sobre a face da terra, todo o nosso planeta, os nossos dirigentes. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida eterna. Abençoe os desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego. Abençoe os enfermos, os doentes, os enlutados. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, porque o Senhor é o nosso pastor supremo e nada nos faltará. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão participando, assistindo, cultuando o Teu santo nome neste dia, nesta manhã. Fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é um grande prazer estar mais um domingo louvando o nome do Senhor. E peço que você compartilhe com todos seus amigos, parentes, esta transmissão, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E eu, neste momento, gostaria de ler com os irmãos o Salmo 150 para início da nossa escola e depois cantaremos dois cânticos. Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor, o último salmo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos louvar a esse nosso Deus amado, nosso Senhor eterno, com o cântico que diz: não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou o sol.
Amém. Glória a Deus, queridos, porque Ele criou tudo para o louvor de sua glória. Vamos louvar o nome do nosso Deus ainda com o cântico que diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia! Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te adorarão. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia! Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia! 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 Louvemos ao Senhor. Amém. Pai amado, receba esses louvores como aroma suave às tuas narinas, vindo de pessoas imperfeitas, mas justificadas pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Por isso, o Senhor receberá estes louvores pelo fato de Jesus ter nos justificados. Por isso somos aceitos diante de ti, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que eu rogo em nome dele. Amém. Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 20. Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Como os irmãos sabem, estamos falando sobre temas relacionados à reforma protestante, ou seja,
um panorama sobre a reforma protestante. Um panorama, de fato, sobre aquilo que os reformadores defenderam, sobre teologia reformada, uma visão panorâmica. E hoje nós iremos estudar algumas marcas de uma verdadeira igreja, as marcas da verdadeira igreja, porque muitos estão aí confusos no que se refere à igreja, o que é a igreja, e muitos não sabem, estão perdidos dentro das suas próprias igrejas, achando muitas vezes, será que eu estou na igreja certa? Será que esta igreja de fato é a igreja do Senhor? Eu não estou em nenhuma furada, nenhuma roubada? Será que eu não estou sendo enganado pelo pastor, pelos líderes desta igreja? Então, é importante que nós saibamos o que diferencia uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. E isso pelos sinais, isso pelas marcas. Nós iremos estudar nesta manhã sobre isso. Mateus 16, versículos do 13 ao 20. Acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta, pegue um bloco de papel, um lápis, uma caneta e vá anotando alguma dúvida que eu possa posteriormente tirar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Irmãos queridos, nós sabemos que à medida em que a reforma ela prosperava, ela se espalhava por toda a Europa, era inevitável que as pessoas começassem a se perguntar qual a igreja verdadeira. A igreja papal ou as igrejas surgidas com a reforma? E essa pergunta era feita em toda parte. Católicos e protestantes, eles elaboraram as suas respostas e eles ambos apontaram as marcas, defendendo assim da verdadeira igreja. E de forma curiosa, várias dessas marcas eram defendidas pelas duas partes. Porém, meus irmãos, o conteúdo representado por elas era diferente. E nós iremos estudar isso nesta lição de hoje. Algumas marcas da verdadeira igreja. E isso serve para você que está em dúvida quanto à sua igreja, para você que está, de fato, sem igreja, está desigrejado devido a uma decepção, à liderança de sua igreja, a alguma coisa que você viu de errado e ficou triste. Até a sua igreja era uma igreja verdadeira, mas devido
algo que aconteceu, você ficou triste e por isso saiu, não confia mais nos sacerdotes. Então entenda que apesar de termos algumas marcas de uma verdadeira igreja, da verdadeira igreja, a igreja, você precisa entender, nós precisamos entender que a igreja, ela é composta de pessoas. E pessoas são falhas, são pecadoras. Pessoas erram, mas nem por isso ali não está o corpo de Cristo, ali não está o povo de Deus. Você quer ver a história do povo de Israel, quer ver um povo tão difícil, tão carne de pescoço quanto aquele, que você leia com atenção os capítulos 14, 15 e 16 de Êxodo, Deus fazendo milagres, liberando eles ali do Egito, libertando das mãos do rei, do faraó, o rei do Egito, faz esse povo passar a pé enxuto, abre o mar vermelho, paredes de água do mar ali ficam de um lado e de outro para que esse povo passe. Aí depois que esse povo passa, Deus ele fecha o mar vermelho, as paredes de água caem sobre o exército de Faraó, sobre seus carros, seus cavaleiros, toda a infantaria, toda a cavalaria ali morre. Ele consegue ali fazer esse milagre, guerrear pelo seu povo. Depois disso vai ali o povo para o deserto de Sur, passa 3 dias no deserto sem água, e o povo murmurando e diz: trouxesse-nos aqui para morrermos de sede. Não vê que Deus havia feito aquele milagre de abrir aquele mar vermelho, e agora vocês acham que Deus iria deixar o seu povo morrer de sede? É muita ironia isso, é um Deus brincalhão, bonachão. A gente não crê nisso, a gente crê num Deus que é sério, num Deus que não fica brincando com os seus servos. Não, é um Deus que ama os seus servos, é um Deus que prova os seus servos. E ali leva para um lugar chamado Mara, e que o seu nome significa amargor. E a água daquele lugar é amarga. E aí Deus mostra para Moisés um arbusto, e ele joga esse arbusto no lago, ali no rio, onde essas águas são amargas e tornam-se essas águas doces. Mas o povo ainda não se satisfaz e fica com saudade das comidas do povo egípcio. E aí resmunga de novo, murmura novamente, reclama: viemos para morrer de fome. E Deus manda codornizes, maná do céu, maná. E diz ali que era tipo umas escamas, uns flocos, parecendo neve, e que era para ser comido apenas no seu dia a dia, sem precisar guardar para o outro dia. Mas esse povo, cabeça dura, carne de pescoço, o que é que faz? Alguns guardam para o outro dia. O que é que acontece? Estraga, cheira mal. Eles só podiam guardar do 6º para o 7º dia, porque no 7º dia era o dia de descanso, e eles não podiam fazer nada a não ser adorar a Deus neste dia de descanso, no 7º dia. Mas ainda tem gente de cabeça dura, de dura cerviz, carne de pescoço. Ainda tinha alguns entre aquele povo ali de Israel que foi para o campo atrás de maná, pensando que Deus teria mandado no 7º dia o maná. Mas Deus não mandou, porque ele deu esta ordem: que recolhesse no 6º dia a porção dobrada, para que no 7º dia não precisasse sair. E aqui eu posso observar a dureza do coração desse povo, mesmo sendo o povo de Deus, irmãos. A gente faz coisas que desagradam a Deus. Nós somos desobedientes muitas vezes a Deus, não confiamos em Deus. Então, é um parêntese aqui que eu abro para nós observarmos que, mesmo sendo povo de Deus,
muitas vezes nós murmuramos, nós questionamos Deus e não aprendemos com a história de Israel. E estamos repetindo muitas vezes em nós mesmos essa história quando somos escravos do mundo, quando flertamos com o pecado, quando murmuramos e reclamamos por causa das nossas dificuldades que encontramos no dia a dia, mas esquecemos que Deus está conosco, esquecemos que Ele nos prometeu isso. O Senhor Jesus disse que iria, mas mandaria um Consolador, e o Consolador já veio, o Consolador Espírito Santo. Ele está conosco, Ele habita em nós, e nós não nos percebemos disso, e murmuramos, e reclamamos, e vivemos uma vida muitas vezes amarga, como aquelas águas lá em Mara. Mas, irmãos queridos, a necessidade das marcas. É preciso nós observarmos estes sinais na igreja para observarmos que ela é uma igreja verdadeira. E foi com o surgimento das heresias que se tornou necessário estabelecer um padrão de verdade a qual a igreja deve corresponder. Por isso nós temos os credos como uma resposta da igreja à situação da ameaça à teologia considerada bíblica. Veja como expressão dessa preocupação em identificar a verdadeira igreja, nós encontramos numa obra chamada Commonitorium, de Vicente de Lérins, de 450 Anno Domini depois de Cristo, e escrita em 434 esta obra. Ela diz o seguinte, abro aspas: eis porque dediquei constantemente meus maiores desvelos e minhas diligências a investigar entre o maior número possível de homens eminentes em saber e santidade, a maneira de achar uma norma de princípios fixos e, se possível, gerais e orientadores, para distinguir a verdadeira fé católica das degradantes corruptelas da heresia. Apenas em caráter indicativo, irmãos, nós iremos apresentar, por exemplo, o Credo Apostólico, onde nós lemos também, abro aspas, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Aqui nós destacamos duas marcas da verdadeira igreja nesta frase do Credo Apostólico: a santidade e a catolicidade. Quando falei aqui católico, eu não me refiro à católica romana, a igreja, mas me refiro a esse termo em latim que significa universal. Significa a catolicidade é universalidade. E no credo niceno-constantinopolitano, nós vemos o seguinte: esse credo niceno-constantinopolitano, ele foi elaborado no Concílio de Niceia, no ano de 325, e depois este credo ele foi revisto no Concílio de Constantinopla. Por isso é o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo niceno foi revisto em 381. E ele diz o seguinte, esse credo de Constantinopla, que no Concílio de Constantinopla ele foi revisto, o credo de Niceia. Em 325, credo de Niceia, no Concílio de Niceia, em 325, e este credo de Niceia revisto no Concílio de Constantinopla, em 381, que diz o seguinte, abro aspas, e numa só igreja, santa, católica e apostólica, fecho aspas.
aspas. Então, desta afirmação, meus irmãos, nós temos aqui 4 marcas que são evidentes. Primeira marca, a unidade. Segunda marca, nós temos a santidade. Terceira marca, a catolicidade. E a última marca, a apostolicidade. E também, mais alguns anos depois, na Reforma Protestante, no século XVI, a igreja ela foi compreendida dentro desta perspectiva de povo de Deus. E não simplesmente como um edifício, como uma organização institucional, mas sim como povo de Deus. Eu e você, nós devemos lembrar que nós não somos paredes, nós não somos telhados, nós somos organismos vivos, povo de Deus. Não olhe para a igreja como edifício, como organização institucional, como uma instituição, mas como organismos vivos, como povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, conforme na quinta-feira nós falamos em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Então nós somos um povo de Deus que se reúne para adorar a Deus. E sendo esta igreja, meus irmãos, que somos, nós temos algumas características que mostram que somos de fato uma verdadeira igreja. E temos a ministração correta da palavra, que a Reforma Protestante nos colocou estes 2 sinais, estas 2 marcas de uma verdadeira igreja. A pregação correta da palavra, a ministração correta da palavra e também a ministração correta dos sacramentos, que são 2, a ceia e o batismo e a ceia. Então, João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, partindo do princípio de que uma igreja que tem em si as marcas genuínas da religião pode ser reconhecida apesar das falhas de seus membros individuais. Lembrem que eu falei no início o povo de Israel, um povo escolhido por Deus ali para ser testemunha deste Deus vivo a todas as nações. Era um povo de dura cerviz, era um povo carne de pescoço, um povo murmurador, era Deus fazendo milagres e o povo murmurando. Parece que tem a memória curta, né? Esquece os feitos de Deus. Mas veja você que apesar, como João Calvino colocou, de pessoas que nós somos falhas, pessoas imperfeitas, apesar disso, nós fomos escolhidos por Deus para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível diante dele, para vivermos em novidade de vida. Por mais que falhemos, isto não isenta, isto não é demérito nenhum as marcas da igreja serem vistas na nossa igreja. É comum errarmos, somos pecadores, somos falhos. E nem por isso não somos povo de Deus. Você observa na história bíblica, nos personagens da Bíblia, homens de Deus, todos eles falharam, todos eles erraram, todos eles pecaram. Só um que nós sabemos e conhecemos muito bem que não cometeu pecado algum. Era o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o homem Deus, o Deus homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, plenamente Deus e plenamente homem.
E João Calvino, ele expõe essas falhas do povo de Deus, da igreja do Senhor, quando ele traz a exposição bíblica dele, os comentários dele, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele trata desse assunto e insiste no fato de que as marcas da igreja são a verdadeira pregação da palavra de Deus e a correta administração dos sacramentos. Então, meus irmãos, esta concepção ela pode ser resumida na afirmação de que Cristo é a marca essencial da igreja. Cristo é a marca essencial da igreja. Ele é o centro da palavra. Quando nós falamos da administração correta da palavra de Deus, é porque ele, Cristo, é a peça central na mensagem exposta pelos pregadores. Então, observe que, por isso João Calvino disse que uma das verdadeiras marcas da igreja é a administração correta da palavra de Deus. Se ela tem Cristo, se na palavra de Deus a centralidade está na pessoa de Cristo, e que muitas vezes nós encontramos ali, em muitos arraiais, as pessoas pregando tudo. Eu não me canso de falar isso. Você pode observar em muitas lives aí, que você passeando pela internet, você vai observar a igreja de todo tipo, pregando tudo menos Jesus Cristo. Menos com a pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo, mas sim em mensagens de autoajuda, em mensagens emocionais, em mensagens materiais, mensagens de autoajuda, massagear o ego das pessoas, o ego dos ouvintes, para satisfazer a clientela, para satisfazer o público, para arrancar milhares de likes, milhares de joinhas. Mas aqui João Calvino, ele coloca Jesus Cristo como o centro da palavra. Ele coloca Jesus Cristo no cerne dos sacramentos, porque o batismo e a Santa Ceia, ambos apontam para Jesus Cristo. Foi ele mesmo quem instituiu estes dois sacramentos. Também temos outros teólogos reformados que acrescentaram aos dois sinais que aqui já indiquei por Calvino, a administração correta da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor, que apontaram também um terceiro sinal, uma terceira marca, que foi o exercício fiel da disciplina. Quem ama, corrige. Deus ama-nos, por isso ele nos corrige, por isso ele nos disciplina. Qual pai que não disciplina o seu filho? Se não disciplina, é porque não ama. Então, veja, temos também a Confissão Belga, de 1561, que no artigo 29 declara o seguinte, abro aspas, os sinais para conhecer a igreja verdadeira são estes: a pregação pura do Evangelho, a administração pura dos sacramentos, tal como foram instituídos por Cristo, a aplicação da disciplina cristã para castigar os pecados. Fecho aspas. É isso que nos diz a Confissão Belga de 1561. E, irmãos queridos, essa posição nós também encontramos na Confissão Escocesa de 1560, no capítulo 18, que acrescenta o seguinte, abro aspas, onde quer que essas marcas se encontrem e continuem por algum tempo, ainda que o número de pessoas não exceda de 2 ou 3, ali sem dúvida alguma está a verdadeira igreja de Cristo, o qual, segundo a sua promessa, está no meio dela. Fecho aspas. Então, meus irmãos, de forma restrita, podemos falar
da verdadeira pregação da palavra como a marca distintiva da igreja. Decorrendo daí, outras duas marcas indicadas. Então, na sequência aqui, nós trataremos de algumas dessas marcas indicadas ao longo da história. E eu gostaria, então, em segundo lugar, em primeiro lugar, tratamos a necessidade das marcas. Trata de sabermos, distinguirmos qual a verdadeira igreja. Então você distingue a verdadeira igreja por estas marcas que foram citadas no decorrer dos credos, das confissões e dos reformadores. A pregação fiel, a ministração fiel da palavra de Deus, no qual Cristo está inserido, Cristo está no centro, porque você precisa entender que o Antigo Testamento, ele aponta sempre para Cristo, e o Novo Testamento, ele nos coloca a realidade deste Cristo que veio e que voltará. Então, é importante você observar que na pregação, Cristo tem que ser central. Nos sacramentos, o cerne é Jesus Cristo, no batismo e na ceia, e a ministração correta da disciplina cristã, da disciplina eclesiástica. Mas em segundo lugar, eu vou ficar apenas aqui nesse segundo ponto, e no próximo domingo, se Deus nos permitir, teremos o encerramento deste tema, de algumas marcas distintivas, né? Algumas marcas verdadeiras da igreja, da verdadeira igreja. Eu vou tratar a questão da universalidade agora. Então, a primeira dessas marcas é a catolicidade, ou universalidade. Lembra que eu falei? Catolicidade significa universalidade da igreja. E os teólogos católicos alegam possuir essa marca e até inseriram no nome de sua denominação, Igreja Católica. E para eles, para os católicos romanos, a sua igreja possui esse atributo porque, embora seja uma só, ela está espalhada, enquanto as seitas, e aqui eu abro parênteses, né, para dizer que a seita que eles chamam, são os teólogos medievais, se referiam assim às denominações protestantes. Então, os teólogos medievais, eles se referiam aos protestantes como seitas. Então, veja que enquanto as seitas sempre se mantêm restritas a um país ou a uma parte do mundo, os católicos, na Igreja Católica, ela diz que apesar de ser uma, mas ela está por toda a terra espalhada. Enquanto nós, protestantes, somos seitas porque nos limitamos a um país ou a uma parte do mundo. Em segundo lugar, queridos, ainda de acordo com os teólogos católicos medievais, ela é chamada católica porque possui, porque preserva e distribui de forma universal toda a verdade, toda a graça que Deus quis que fossem comunicadas aos seres humanos. E é, portanto, para toda a humanidade, a única e necessária portadora da salvação, enquanto as seitas sempre possuem apenas uma parte da verdade. Então veja, em seu esplendor e glória externos, em sua expansão territorial e na quantidade de seus membros, os católicos romanos buscam uma marca essencial da verdadeira igreja. Pais da igreja, como Tertuliano, como
Orígenes e Agostinho já começaram a tendência de exagerar a expansão do cristianismo entre os povos da terra. Até hoje, seu exemplo está sendo seguido, especialmente em suas estatísticas missionárias, por muitos católicos romanos. No entanto, meus queridos irmãos, em nossos dias, ao contrário do que acontecia no passado, não se pode ignorar o fato de que os cristãos católicos romanos, neste século, estão diminuindo regularmente em número em todo o mundo. Você observa aí o afã, né, do Papa atual querer fazer sempre ter métodos e argumentos para arrebanhar novamente o seu povo que está sendo dispersado, que de fato estão perdendo muitos adeptos do catolicismo. E então você observe isso. Portanto, a Igreja Católica Romana é cada vez menos caracterizada por aquilo que ela mesma entende como sendo a marca da catolicidade. Além disso, meu irmão e minha irmã, chamo sua atenção que deve ser observado que são mutuamente contraditórios os termos romana e católica. Veja a contradição desse termo, Igreja Católica Romana. No Antigo Testamento, a dispensação da graça, ela foi centralizada em Jerusalém, que é onde, vocês sabem muito bem, ficava o templo. E este templo, nós sabemos que era o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo, e que vinculava todos os crentes da antiga aliança a essa cidade. Então, na nova aliança, a graça de Deus não é dispensada nem centralizada em um lugar específico, mas foi internacionalizada. Veja que na antiga aliança temos Jerusalém, a cidade santa, onde aquela cidade, onde temos ali o templo, sendo ali o sinal visível da presença de Deus para todos os crentes da antiga aliança naquela cidade. O templo como sinal da presença de Deus, que estava ali no meio de seu povo. O templo ali representando a presença de Deus para o seu povo que se encontrava ali naquela cidade. Só que agora, na nova aliança, a presença de Deus não está centralizada num templo, num país, em um lugar. Ela é internacional. Ela abrange todo mundo, o mundo inteiro. Então veja que o Evangelho é para todos os povos. E na nova aliança não é possível associar a ação graciosa de Deus a um lugar ou a uma cidade. Nós não podemos fazer isto. E em outras palavras, queridos, se a Igreja de Cristo, ela é católica, que nós já falamos, universal, se ela é universal, ela não pode ser romana. Vocês entenderam? Então ela está limitada a Roma. Como é que ela pode ser universal e romana? Se ela está em Roma, ela não pode ser universal. Ela não pode ser católica romana. Então, o credo apostólico afirma, abro aspas, creio na Santa Igreja Católica Universal, na Santa Igreja Universal. Então, a catolicidade da Igreja de Cristo, irmãos, é um tema recorrente nas confissões de fé protestantes. E essa marca da verdadeira igreja é normalmente entendida entre os protestantes como significando a Igreja Universal, que abrange todos os crentes e é manifesta em diferentes graus de pureza, em várias igrejas locais
e denominações, ou a Igreja da Nova Aliança, que, em distinção da Antiga Aliança, está aberta a todos os povos e lugares da terra. Então, veja, a Igreja Protestante entende isso, que nós não somos uma Igreja Católica Romana, nós somos uma Igreja Católica Apostólica, universal, que segue a doutrina dos apóstolos, que por sua vez a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. E não é a Igreja Universal do Reino de Deus aqui do Edir Macedo, tá, irmãos? É a Igreja do Senhor, a Igreja de Jesus Cristo. Então a palavra católica não ocorre na Escritura. No entanto, os textos que fundamentam essa doutrina, eu gostaria que você anotasse aí, para que depois você pudesse conferir, nós não vamos ler aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Salmo 2, verso 8, Isaías 2, verso 2, Jeremias 3, 17, Malaquias 1, 11, Mateus 8, 11, Mateus 28, 19, João 10, 16, Romanos 1, 8, Romanos 10, 18, Efésios 2, 14, Colossenses 1, 16 e Apocalipse 7, 9. Eu gostaria de ler aqui só então Efésios 2, 14. Efésios 2, 14. Que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, veja que não existe mais essa divisão entre judeus e pagãos. O Evangelho é para todos, mas para todos aqueles que creem, estes terão a vida eterna. Então, a igreja ela é internacional. Não importa se na sua igreja tem africano, tem índio, venezuelano, equatoriano, mexicano, paraibano, não importa. A igreja ela é internacional. O povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. Não importa se tem haitiano, não. Todos são filhos de Deus, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, estes textos provam que seu significado consiste especialmente no fato de que o cristianismo é uma religião dirigida a todo o mundo, adaptada e destinada a todos os povos e a todas as épocas, a todas as classes e categorias, a todos os tempos e lugares. Essa igreja, queridos, é mais universal quanto mais claramente expressa em sua confissão e aplica em sua prática esse caráter internacional da religião cristã. Então, os reformadores, meus irmãos e irmãs, têm isso em vista quando em vários países e igrejas cultivam sua fé de um modo nativo, livre e independente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu fico por aqui. Vimos então a necessidade das marcas, a necessidade dos sinais, para que nós conheçamos de fato o que é uma verdadeira igreja. E em segundo lugar, vimos que a verdadeira igreja ela aponta para a universalidade, que é a catolicidade, ok? E no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, iremos tratar mais duas características, duas marcas, dois sinais, que são a fiel pregação do Evangelho e a disciplina. Eu fico por aqui. Deus continue abençoando sua vida. Eu gostaria de orar e em seguida dar alguns avisos. Muito obrigado, meu Pai eterno,
por este estudo que o Senhor nos concedeu nesta manhã, que nós possamos de fato entender as marcas de uma verdadeira igreja e crermos que estamos na igreja certa, onde existe de fato a universalidade, onde existe de fato a pregação da palavra, a disciplina, a administração correta dos sacramentos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, que são muitas, que nós cometemos por palavras, por ações, por pensamentos, pois apesar de sermos teu povo, nós somos falhos, nós erramos, nós te desobedecemos, entristecemos a Santíssima Trindade e por isso estamos aqui pedindo perdão ao Senhor, para que a cada dia nós erremos menos, nós pequemos menos. E que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas orações, como aroma suave às tuas narinas, como pessoas imperfeitas, mas que através do teu Filho Jesus, este culto, ele será aceito. Abençoa os aniversariantes desta semana, as nossas irmãs Senilde, Ionara, Eliton, o irmão Eliton, e também, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de nós. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de dar alguns avisos, também louvar a Deus, né, pela vida da nossa irmã Andy e do nosso irmão Felipe, o casal que tem um ano e 4 meses, né, 1 ano e 5 meses irão fazer, 1 ano e 5 meses de casados e graças ao nosso bom Deus, a Andy está grávida, está esperando um bebê e que nós oremos para que esta criança venha com saúde, né? E que Deus abençoe e continue abençoando os seus pais, né? O Felipe e a Andy. Com muita alegria que eu comunico esta bênção, né? Que é poder vir aí mais uma criança ao mundo. E, sobretudo, na presença de Deus, num lar cristão. Irmãos, também eu quero aqui dizer os aniversariantes deste mês de setembro. Desculpa, irmãos. Dia 1º, nossos irmãos Levi e Gustavo, nossos filhos, né, estarão completando 15 anos. 15 anos, né, Dani? 15 anos, o tempo passa rápido, irmãos. 15 anos eram as crianças, né? Os bebês. Então, Levi e Gustavo, vocês sabem, são gêmeos, então farão 15 anos dia 1º. Dia 4, a nossa irmã Daiane, ela é esposa do Lei, que vieram de Minas Gerais. Há algum tempo que eles não vêm à igreja, mas aqui está registrado o dia 4, Daiane. Dia 8, nosso irmão Andreus, dia 8. Dia 11, o nosso irmão Eduardo, esposo da Letícia, o pai do Anthony. Dia 14, a nossa irmã Rose do Kleber, a esposa do nosso irmão Kleber, diácono Kleber. Dia 17, o nosso irmão diácono Marcos. Dia 21, o nosso irmão Leandro, esposo da Marielza, o pai do Silas. Dia 22, o nosso irmão Daniel Machado, lá de Nova Trento. Daniel, Deus abençoe você, o esposo da Ana Paula, da nossa irmã Ana Paula, o pai dos meninos aí, né, do Caleb e da Alice. E dia 26, a nossa irmã Patrícia Oteiro, a esposa do nosso irmão presbítero André, a mãe da Elise, da nossa irmã Elise. Um abraço, Elise, Deus abençoe sua vida, hein, seus pais. Dia 29, a nossa irmã Neiva, Deus abençoe também. Então, são estes aqui os aniversariantes do mês de setembro. Caso eu esqueci de você, não falei aqui, você que está frequentando a igreja, que ainda não é membro,
me avisa que eu acrescentarei aqui, tá bom? Então, esses os avisos. Quero também comunicar um outro aviso, irmãos. Ontem acredito que foi em Brusque, né, geral, nas unidades básicas de saúde da cidade, eles disponibilizaram testes, né, da Covid. E ontem nós fomos fazer o teste, Oi? Para assintomáticos. Para os assintomáticos. Então, eu e minha família, nós fomos e a Dani testou positivo, irmãos. Então, eu peço que os irmãos orem. Ela está bem, não está sentindo nada, graças a Deus. Mas, devido a isso, nós estamos impossibilitados de sair, né? E temos que cumprir aquela exigência de 14 dias, né, Dani? De isolamento, irmãos. Então, eu, com muito pesar, muita tristeza, que eu falo para os irmãos, não irei hoje ao culto, nós não iremos, né? Mas terá o culto da mesma forma. E nem no próximo domingo também irei. Que seria a Santa Ceia, tá? Então a Ceia do Senhor ficará para, se Deus assim quiser, o segundo domingo de setembro, que será no dia 13 de setembro. Então fica aí para o segundo domingo a Ceia do Senhor, tá bom? Os irmãos continuem orando por nós, por nossa família. Vamos ficar então aí de molho esses 14 dias. Peço as orações dos irmãos. E oremos aí também por todos os irmãos também, né? Por todos os irmãos. Então hoje o nosso irmão presbítero André, ele estará dirigindo o culto e pregando, o nosso irmão presbítero André. O louvor já está tudo certo. Peço que os irmãos que se inscreveram possam ir, cumpram o seu dever de cultuar o nosso Deus, tá bom? No próximo domingo será o nosso irmão Julian, que estará dirigindo e pregando. Então, tudo normal, ok, meu irmão? Só não terá a família do pastor nem o pastor, mas terá o Supremo Pastor Jesus Cristo sendo adorado em espírito e em verdade. Então, Deus abençoe vocês, um grande abraço, um abençoado domingo. E será transmitido também, tá, irmãos? 18 horas online, estarei então cultuando, adorando a Deus com os irmãos aqui de casa, assistindo aí, participando, cultuando, adorando o nome do Senhor de casa. Assim como muitos, né? Então, Deus abençoe a todos. Um beijo, um abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, irmãos.